Oi pessoal, estamos nós aqui de novo para esse bate-papo sobre Holter. Estamos numa fase de apresentação do método e, portanto, a apresentação do método, depois de falar sobre coisas, critérios de normalidade, de instalação, de observação, um pouco mais teórico, nós vamos analisar em conjunto o exame normal. Vamos subdividir essa análise em tempos, né? Não quero tomar mais do que 10, 12 minutos, 13 minutos de vocês, e vamos fazer isso progressivamente. Vamos analisar um exame normal, que não tenha muita interferência aparente, né? Que pode ser que a gente esteja mexendo aqui e aconteça algo que nos surpreenda no exame. Isso é tempo real, observação. Nós vamos chegar até o final desse módulo inteiro, né? Emitindo um laudo de Holter no final, tá? Então, nós estamos na frente de um exame de um paciente que tem 28 anos de idade, como a gente está vendo aqui, sexo masculino, 105 é o peso dele, altura 1,83 m. Esse exame é recente, foi feito há pouco tempo, né? Vejam só, o diagnóstico, o motivo do exame é arritmia a esclarecer. Vamos iniciar o processo de análise em tempo real aqui, tá? Na observação da apresentação do sistema aqui que nós estamos analisando o exame, eu tenho visualmente a possibilidade de ver as morfologias do exame, quer dizer, o que o sistema selecionou automaticamente, as arritmias dele, quer dizer, através da nossa configuração, chegar ao resultado automático dessa interpretação, e mais alguns itens específicos que nós vamos falando em relação ao tempo. Como nós falamos sobre configuração, é fundamental que toda vez que você inicia um processo de análise, ou seu primeiro exame, você saiba o que espera para ele mostrar para você o sistema automaticamente. Então, eu vou ver aqui o que a configuração nos permite em relação ao relatório, né? Eu tenho fundamentalmente todas as opções de impressão de página, o que eu quero para imprimir, o que eu não quero, se eu quero colocar número nos exemplos do eletrocardiograma, se eu quero exibir espícula de marca-passo, tudo isso eu tenho que selecionar, porque se eu não fizer isso, eu vou ver, mas não vou conseguir que isso seja impresso no final do exame, né? Muitas vezes eu recebo ligação, a gente recebe ligação sobre, puxa vida, o exame tem uma alteração, ele não está passível, não está sendo impressa, é que não está configurado para que ela apareça lá, né? Eu tenho tempo de contexto do eletro, quer dizer, um eletro que acompanha o pequenininho, qual que é o tamanho dele de observação, se eu vou imprimir a página de rosto, se eu não vou. Vejam só que são coisas banais a princípio, mas que podem, se você não se atentar a esses detalhes, hoje em dia, com o uso da internet, você finaliza o exame e manda ele embora. Manda para imprimir, ele vai ser impresso lá no consultório do outro colega que pediu o exame, e ele pode ir sem página, por exemplo, né? Porque você não configurou. Veja só que você perdeu um tempão, mas não configurou o que vai ser impresso, né? Então, eu tenho exemplos de eletrocardiograma, gráficos de 24 horas, tudo isso tem que ser clicado para que você tenha resultado final dele. Depois de fazer, então, essa configuração específica sobre a análise automática do sistema, nós vamos optar por fazer a observação por morfologias. Então, eu escolhendo a morfologia, o sistema vai me oferecer o que ele achou do exame. E aí que eu vou interagir. Então, qual é a informação básica do exame? Vejam só. Ele subdividiu as formas normais em 7 subformas. Todas elas apontadas aqui, de 1 ao número 7. Com características específicas de apresentação visual. Por exemplo, na forma número 1, que eu estou apontando aqui, ela agloba
78.633 complexos exatamente iguais. Tá? A forma 2 tem esse número, em torno de 10 mil, até a última, que tem 2 complexos, e ela não tem nenhuma representação morfológica, como está sendo visto aqui. O que significa isso do ponto de vista prático é, existe uma morfologia que é muito parecida com essas de QRS chamadas de normal, que não conseguiram ter a mesma exatidão na interpretação de análise, e se você não fizer nenhum comentário, o sistema vai interpretá-las como sendo normal. A sua ausência de informação indica que o sistema vai contar isso como sendo aquilo que ele definiu. Né? Então, se você quiser interagir e ver o que ele fez, é o que nós vamos fazer agora, só assim você vai poder efetivamente saber o que está escondido nessas formas que não têm aparência representativa. Eu vou clicar na primeira aqui, que tem 78 mil complexos. Eu estou clicando, ela vai abrir todas as 78 mil formas. Vejam que uma a uma eu estou caminhando por elas e eu vou checar ou não a informação, se é real ou não, normal ou não. Sabendo que a partir desse momento eu ganho, se eu clicar com a parte esquerda do mouse, um editor de texto. É o que eu fiz agora, eu cliquei, né? Ele abriu a nomenclatura das possíveis possibilidades desse batimento ser chamado. Então vejam que clicando na morfologia eu posso chamá-la de normal, supraventricular, ventricular, fusão, idioventricular, complexo de marca-passo, onda P, onda T. Eu tenho a possibilidade de identificar, na minha maneira de interpretação do exame, aquilo que eu julgo como sendo normal ou não normal. Tá? Vamos fazer isso do ponto de vista prático em exames que tenham ou não arritmias, mas nessa primeira passagem eu vou checar se todos os batimentos estão normais ou não. Vejo que eu estou correndo aqui uma seta em direção à parte baixa da tela visual e estou caminhando por todos esses 78 mil complexos. Né? É um trabalho hercúleo para quem está fazendo, mas é um trabalho que, a princípio, deve ser feito para você ter certeza absoluta que ele está acertando. Estou fazendo isso de uma maneira muito rápida, como vocês estão vendo. Vejam que a morfologia da imagem se mantém constante. Tá? Perfeito. Já chequei a primeira. A partir do momento que eu chequei a primeira morfologia, ela me dá um alerta dizendo que essa morfologia foi manipulada. Vejam aqui o asterisco após o número de complexos analisados nessa primeira forma. Podemos fazer isso com todas elas. Vou na número 3 e se repete a operação. Perfeito? Vejam que eu checo todos os batimentos e tenho a possibilidade de mudá-los. Vamos àquela então em questão que a gente alertou no princípio, que são duas morfologias na forma número 7. Né? Eu estou clicando e abrindo e vejam a exemplificação clara do que a gente tinha falado. Fundamentalmente, a gente observa que os complexos são de mesma morfologia dos outros normais selecionados. Porém, o que nós temos de diferente aqui? Se eu clicar nesse primeiro aqui, esse complexo, ele está sobre a linha de base achurada. Isso é uma interferência técnica, mas o sistema ainda interpreta ele pela sua regularidade como sendo possivelmente normal. Mas ele não tem como falar para a gente, é normal e é um artefato. Não tem, por enquanto não tem linguagem comunicativa entre eu e o sistema. O que ele faz? Ele me mostra e fala, essa morfologia aqui, eu acho que ela é normal, mas ela é diferente daquelas outras. E, na realidade, o que tem é o artefato englobando a morfologia. Do ponto de vista formal, ela continua sendo um batimento normal. Tá?
Veja, a segunda é mais ou menos a mesma coisa. Vejo que essa segunda ela tem algo a mais, ela modifica a morfologia da linha de base, né? Fazendo que praticamente desapareça o canal 2 e o canal 3, fique só com o canal 1 morfologicamente viável. Vejam bem que isso aqui que é o visual, e se esse traçado for selecionado, ele tem implicação no resultado prático final do exame. Alteração morfológica normal. Tá? Vou voltar para a página anterior e ele me volta no que foi previamente definido como batimento normal. Certo? Vimos então todas as formas normais do exame. Ele seleciona a ventricular, está dizendo para a gente que não tem nenhuma ventricular. Marca-passo, também não tem nada de marca-passo. E tem as duas outras formas que são características dos sistemas de análise de Holter. Os artefatos que estão colocados aqui, vejam que eu tenho uma linha vertical que identifica o complexo analisável, tá? É uma sequência que faz parte da onda P, mas é um artefato técnico nítido. Tenho dúvida? Abro, clicando à esquerda do mouse, ele vai abrir toda a morfologia e vai comprovar o que nós estamos observando, que é a presença de artefato técnico nos 3 canais. Vejam que isso aqui é entre 2 QRS, é artefato técnico mesmo. E essa última, que também não tem representação nenhuma, nós temos que, toda vez que observarmos essa morfologia, checar para ver se efetivamente é um artefato técnico ou não. Tá? Vejo que eu tenho aqui no meio a forma número 7, que eu estou apontando ela aqui. Ela está exatamente, ela é um complexo de origem normal, né? O QRS normal do paciente, e está no meio do artefato técnico, provavelmente pela mesma situação, a presença de uma linha de base achurada, né? Eu posso corrigir? Posso. Eu vou fazer isso do ponto de vista prático para que vocês verifiquem em loco o que é uma edição de exame. Tá? Vejam que esse complexo analisado aqui é esse primeiro, no contexto. O segundo aqui é o segundo desse trecho. O terceiro aqui é o terceiro do trecho. E o quarto aqui é o quarto do trecho. Certo? Portanto, eu vou isoladamente chamar esse primeiro de complexo normal. Cliquei com a parte esquerda do meu mouse nele para chamar a atenção. É a maneira com que eu me comunico com o sistema. Eu aponto, né? Não adianta eu olhar e verbalizar isso. Eu tenho que agir. Chamo a direita do mouse para poder editar isso e vou chamar esse complexo de normal. Vejam que ele já saiu desse contexto, ficou azul. Vou fazer isso com esses 3 próximos agora, tá? Só que eu vou fazer ele em conjunto, utilizando um recurso do próprio sistema operacional do computador. Eu clico no primeiro, mantenho a tecla Ctrl acionada, clico no segundo e clico no terceiro. Eu vou fazer a correção dos 3 em tempo real, agora chamando a parte esquerda do mouse e denominando essas 3 morfologias como normal. Clico e isso já foi selecionado como complexos normais do exame. Perfeito? Então, essa foi a parte de edição do exame, do ponto de vista formal, bem simples, é uma maneira bem simples de apresentar para vocês, mas que vocês podem usar como primeira linha de ação para uma análise convencional do sistema de eletrocardiografia dinâmica, método Holter. Tudo bem até aqui? Vamos parar tomar um cafezinho, tomar uma aguinha e a gente já volta para continuar essa análise, tá? Até já, pessoal!